Olá, queridos, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos introduzir o capítulo 10, lá do módulo 4, que se encontra nas páginas 290 a 294. Nosso tema central, regiões do Brasil. Então, convido vocês a pegarem aí o livro didático para que possamos estar introduzindo aí a nossa aula de hoje. Então, peço que vocês abram o livro na página 290, a página 291, né? Deixo bem aberto para que possamos estar observando essa imagem. Então, a menina da fotografia está navegando pelo site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pesquisando informações sobre a divisão regional do território brasileiro. Você já acessou a internet para pesquisar algo sobre o nosso país? É uma resposta pessoal. Então, tem duas questões aí na página 290. Peço que vocês copiem também, né, a pergunta e a resposta no caderno de geografia. Na letra A, de qual região do Brasil o seu estado faz parte? Então, se a gente for observar aqui, né, que está sendo representada essa região aqui pintada de verde é a nossa região norte. Então, ele faz parte, a nossa região faz parte, o nosso estado faz parte da região norte. Na letra B, além da região onde mora, você já esteve em alguma outra região do Brasil? Em qual delas? Em qual estado? O que você sabe sobre ela? Conte aos colegas. Então, essa resposta é pessoal. Você também vai estar aí respondendo em seu caderno. Vamos lá para a próxima questão. Então, as grandes regiões do Brasil, né? Como já estudamos, o território brasileiro, ele é composto por 26 estados e um distrito federal. O IBGE, essa regionalização do Brasil, que é a regionalização oficial, desde 1942, ele divide o território em 5 grandes regiões, também chamados de macro-regiões. Então, para essa divisão, o IBGE dividiu o território brasileiro nessas 5 regiões. Para que, professora? Podem sublinhar aí no livro de vocês, para facilitar a administração, a coleta e a organização das informações sobre o nosso país. Então, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Isso facilita bastante, né, os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais específicos. Então, observe no mapa abaixo como estão distribuídas as 5 grandes regiões do Brasil. Na página 292 você vai ver essa divisão como é conhecida também, né? Divisão política do Brasil. Então, de acordo com a nossa legenda, aí de verde, né, que está sendo representada de verde, a região norte, de laranja, a região nordeste, de amarelo, a região centro-oeste, de roxo, nós temos a região sudeste e de rosa, a região sul. E uma perguntinha para a gente comentar aqui. A região onde você mora faz limite com quais regiões brasileiras? Lembrando que aqui está o nosso estado, que se encontra na região norte do Brasil. Então, a nossa região aqui, ela faz limite, né, com a região. Que região é essa? Pintada de amarelo aí, sendo representado pela cor amarela. Centro-oeste. E faz limite também com a região nordeste. Então, são essas duas regiões que a nossa região faz limite. Outra perguntinha aí. Se você quiser responder em seu livro, você pode também. Qual região tem a maior quantidade de estados? Se você for observar aí, qual é? Então, nós temos a região nordeste. Com quantos estados, professora? Vamos lá contar. Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, aqui na região Nordeste temos 9 estados. Outra perguntinha: qual região ocupa a maior área do território brasileiro? Então, nós podemos perceber aqui, de acordo com o nosso mapa do ano de 2018, a região Norte. Professor, e qual é a menor região? Qual é a região que ocupa a menor área aqui do território brasileiro? É a região Sul. Aqui embaixo, né? Região Sul. Com quantos estados? Com 3 estados. Quais são eles? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos lá para a próxima página, página 293. Uma perguntinha: como uma região é definida? Como que ela pode ser definida? Então, os territórios geralmente apresentam áreas com aspectos comuns. Essas semelhanças podem estar relacionadas a características naturais, às atividades econômicas ou particularidades culturais. Uma região pode ser definida agrupando-se em áreas que apresentam um ou mais aspectos semelhantes ou aspectos iguais. A seguir, veja um exemplo de regionalização em nosso país. Gente, antes de nós vermos um exemplo de regionalização, quero deixar claro aqui para vocês não esquecerem também que regionalizar significa dividir o país, ou estado, ou município, né, em áreas que apresentam características semelhantes, tá? Tomando como base esses aspectos, aspectos naturais, as atividades econômicas, ou particularidades culturais, tá bom? Então vamos lá ver o exemplo de regionalização no nosso país. O primeiro exemplo, o exemplo A, Santa Catarina, ou região do Vale Europeu. Então, o Vale Europeu é uma região formada por 19 municípios do estado de Santa Catarina. Essa região é delimitada com base na herança cultural dos colonizadores europeus, alemães, italianos, austríacos, poloneses e portugueses. Vamos lá ver o exemplo 2, né? Agora observe um tipo de regionalização no mundo. Formação vegetal nativa. Nós temos o mapa mundi, que é das formações vegetais nativas, né, no mundo. Considerando as áreas onde predomina um tipo de formação vegetal nativa, são delimitadas regiões de uma vegetação natural do mundo. Essa questão aqui você pode responder em seu livro mesmo. Quais aspectos foram considerados para a definição da região do mapa A e do mapa B? Então, a gente pode perceber que no mapa A foram considerados aspectos culturais, já no mapa B, os aspectos naturais, né, que são as formações nativas, as formações vegetais nativas. Vamos lá para a próxima questão. Na página 294, cidadania no dia a dia. A rica cultura regional. Vamos conservar. Cada uma das grandes regiões brasileiras possui ricas expressões culturais. Nessas regiões podemos encontrar diferentes hábitos alimentares, jeitos de falar, sotaques e palavras diferentes, danças, músicas folclóricas, entre outras expressões culturais. Em determinadas regiões, as festas tradicionais e outros eventos, além de algumas instituições como escolas, museus e ONGs, organizações não governamentais, conservam e propagam a cultura de seu povo. Desse modo, os aspectos culturais não se perdem e por isso são passados de geração em geração. Ainda na página 294, nós vamos ver um exemplo, né, de como essas pessoas elas propagam a cultura de seu povo. Museu da Gente Sergipana. Um exemplo de conservação da cultura regional é o Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, capital de Sergipe. Nesse museu, o visitante pode conhecer diferentes aspectos da cultura e da vida do povo sergipano, de modo interessante e interativo.
Isso pode ajudar para que essa cultura seja cada vez mais conhecida. Então, uma perguntinha aí para você também estar respondendo. São questões pessoais que você vai estar respondendo em seu caderno de geografia também. Você considera importante conservar diferentes aspectos da cultura de um povo? Por quê? Aqui eu coloquei o meu ponto de vista. Você vai colocar aí no seu caderno também o ponto de vista de vocês, tá? A letra B. Converse, respondendo lá a questão, né? Questão A. Você considera importante conservar os diferentes aspectos da cultura de um povo? Sim, é importante, pois preservar a cultura de um povo é preservar quem nós somos, é também preservar a nossa identidade cultural, tá? Letra B. Converse com os colegas e citem quais são os diferentes aspectos que marcam a cultura da região brasileira onde vocês vivem. Então, aqui na nossa região, que é a região norte, é uma população bem miscigenada, que é uma mistura de povos indígenas, imigrantes, cearenses, na verdade o Brasil todo, né? Essa mistura, existe essa miscigenação. Então, aqui na nossa região, precisamente, é essa mistura de indígenas, gaúchos, paranaenses, nordestinos, africanos, europeus e asiáticos. Quem fala assim, lá na região norte, ou precisamente no Amazonas, só existe índio. Então, é uma pessoa que não tem informação sobre a nossa região. Então, fator que contribui para a diversidade cultural da região, né? A quantidade de eventos culturais do norte, da nossa região, ela é imensa. Então, por isso que nós iremos destacar dois elementos que compõem aqui a nossa cultura. A primeira é uma das maiores festas populares do norte, são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de outubro reúne mais de 2 milhões de pessoas em Belém do Pará. E o Festival de Parintins. Quem nunca ouviu falar do Festival de Parintins? Quem nunca ouviu, pesquise lá. Faça lá uma pesquisa no Google, você vai ver, né, que é uma das formas, né, aspectos que marcam aqui a cultura da nossa região. O Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho, aqui no Amazonas. Letra C. A cultura da sua região tem sido conservada e passada de geração em geração? Como? Então, gente, a conservação das mesmas ela se dá pela manutenção de hábitos, das línguas, das crenças, das manifestações folclóricas, como exemplo citado acima, né, o Festival de Parintins e o Círio, lá em Belém do Pará. E também por meio dos museus, que vamos conhecer alguns a seguir, tá? Vamos lá ver. Primeiro, o Museu da Amazônia, o MUSA. Vou colocar bem aqui. O MUSA. Então, em todo o mundo existem museus, não é verdade? E eles recebem diferentes nomes que variam em função do tipo de coleção que eles apresentam. Assim, temos os museus históricos. Aqui em Manaus nós temos os museus históricos, os museus de ciências, os museus de artes, os ecomuseus, as cidades-museus também, né? E como o museu não deixa de acompanhar a mudança dos tempos, né? Nós temos também os museus virtuais. A gente pode estar acessando também aí os museus virtuais. Lá em alguns países eles já dão acesso, né? Para que as pessoas possam estar conhecendo aí esses lugares. Então aqui nós temos o primeiro museu, o MUSA. O MUSA ele foi fundado em 2009, é um museu vivo, a céu aberto, em um segmento da Reserva Florestal Adolfo Duque, ali na Cidade de Deus. O MUSA Jardim Botânico está equipado com torres para observar a floresta em diferentes alturas, tenda de exposição e pavilhões em que temas caros à cultura indígena, do passado e do presente. Então, o MUSA é uma área da floresta de terra firme
que há mais de 60 anos ela vem sendo estudada, e os resultados dessas pesquisas reunidos em catálogos sobre temas como plantas, pássaros e rãs, né? Quanto que o museu quer mostrar aos visitantes. Também há nesse ambiente trilhas na floresta que proporcionam aos visitantes passeios agradáveis e novas descobertas científicas, tá? No MUSA são desenvolvidas pesquisas em divulgação e popularização da ciência e da educação científica e cultural. Então, por essa razão, as escolas e grupos de estudantes eles são convidados a frequentar o museu. Nós temos também o Museu do Seringal Vila Paraíso. O Museu do Seringal Vila Paraíso está localizado no Igarapé do São João, na área rural de Manaus, e foi inaugurado no dia 16 de agosto de 2002. As instalações originalmente foram usadas como locações para as filmagens do longa-metragem A Selva, do diretor português Leonel Vieira, que adaptou o livro de mesmo nome do escritor português Ferreira Castro. Então, o espaço ele reproduz um seringal do final do século XIX e início do século XX, época do ciclo da borracha e período de grande ascensão econômica aqui do nosso Amazonas. Então, nas visitas, que são guiadas também, assim como no Jardim Botânico, é possível conhecer desde o processo da produção das pelas da borracha até a diferença latente entre o modo de vida do seringueiro, né? O qual vivia em condições análogas à escravidão, e do seringalista, que era o dono do seringal, que ostentava uma vida de luxo e conforto, mesmo estando dentro da floresta. Nós vamos ver o próximo, o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, fundado em 25 de março de 1917, em Manaus. Ele funciona hoje ainda em um antigo casarão doado pelo governo do Amazonas, que apoia a instituição com recursos para sua manutenção. E está localizado na rua Frei José dos Inocentes, no centro de Manaus. Nós temos também o Museu do Índio, que foi fundado em 1952, uma ação atribuída à irmã missionária Madalena Mazzoni, e possui acervo formado por mais de 3.000 peças do universo indígena dos povos do Alto Rio Negro. O acervo está distribuído em 6 salas que apresentam materiais que contam sobre o modo de vida indígena por meio de seus adornos, utensílios e instrumento. O Museu do Índio de Manaus é o maior e mais amplo museu da história indígena no Brasil. Então, o museu tem em seu acervo a cerca de 3 milhares de peças produzidas por tribos daqui da Amazônia. Também temos o Museu da Cidade de Manaus, o Paço da Liberdade, né, também como é conhecido. O paço data de 1871, quando foi lançada a pedra fundamental. 5 anos depois, abrigou a sede do governo da província do Amazonas. Em seguida, a sede do governo do estado, após a proclamação da República no Brasil. Foi, além disso, residência do presidente da província, de 1974 a 1889, e de governadores do estado, de 1889 a 1917. Em 1917, tornou-se a sede da prefeitura de Manaus. Então, o Paço da Liberdade também é conhecido como Paço Municipal, né? É um dos espaços mais antigos daqui de Manaus. O prédio, durante décadas, foi a sede da Prefeitura Municipal e une beleza arquitetônica com as origens das cidades. Então, visitá-lo, gente, é conhecer a arte moderna e, ao mesmo tempo, tem um raro momento de observar vestígios arqueológicos culturais. Então, obrigada por ter acompanhado aqui a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês para uma próxima aula. Tchau!